Juliana, a Carol Rosito nos lembrou que Lewandowski sai sem a aprovação da PEC da segurança, que chegou no Congresso Nacional, tomou outro destino, sob a relatoria de Mendonça Filho, o deputado Mendonça Filho. Nós recebemos o deputado aqui, trouxemos todos os pontos das mudanças que ele promoveu. Então, nós tratamos aqui de dois pontos, que se Lula vai desmembrar ou não, como é que ele agrada ou não os seus partidos, o seu próprio partido político e suas alianças políticas. E o terceiro ponto é exatamente a pessoa que vai precisar fazer a articulação da PEC da segurança, né? Exatamente. E qual é esse desafio? É um grande desafio, porque vamos lembrar, olhando para trás, Flávio Dino foi muito cobrado por um plano para combate às organizações criminosas, né? Quando era ministro da Justiça, esse foi um dos pontos cruciais de pressão contra Flávio Dino, deixou o ministério, assumiu essa vaga no Supremo Tribunal Federal e, de alguma forma, Ricardo Lewandowski foi, na verdade, convencido pelo presidente Lula a assumir esse cargo com a visão de que essa seria uma bandeira. Vou deixar aqui um planejamento e uma proposta concisa, concreta, sobre o combate às organizações criminosas. E ela está dentro da PEC da segurança. Então, ele sair sem que essa PEC tenha realmente sido aprovada no Congresso Nacional, para alguns integrantes do governo, mostra que ele foi vencido pelo cansaço. Cansaço que ele já demonstrava há bastante tempo, não é de agora, sobre lidar ali com uma pasta que tem, claro, todas as questões políticas envolvidas, ali, né? Afinal, os ministérios têm toda uma questão política que precisa um traquejo político necessário para os ministros, mas sai sem que essa PEC realmente tenha sido aprovada. Então, saiu pelo cansaço, tem um cansaço sendo observado, estava sendo observado pela equipe, pelos integrantes do Ministério da Justiça e não conseguiu levantar essa bandeira. Então, fica, mais uma vez, essa lacuna para quem vai assumir essa pasta. Tem um outro ponto que a gente precisa observar, que é quem fica nessa pasta nesse momento vai conseguir levantar uma bandeira, porque acaba sendo ali um tampão, né? Você fica num período, tem a campanha eleitoral, depois tem uma mudança, se Lula for reeleito, trocam-se as cadeiras de novo. Então, politicamente, não é tão interessante para alguns integrantes, né? Porque não projeta a pessoa de uma maneira significativa, porque as atenções estarão voltadas para esse período eleitoral. E, no fundo, tem um entendimento de que é também um abacaxi tratar de um tema óbvio, tão sensível num período eleitoral. Então, tudo isso vai ser colocado na mesa para que Lula realmente escolha essa pessoa. Vai ser uma pessoa que não vai ter uma projeção política tão grande, vai ter as dificuldades de um período eleitoral muito sensível voltado para essa discussão da segurança pública. E aí me chama a atenção Lula olhar para figuras do Centrão, mas será que eles estão realmente interessados em pegar esse abacaxi num período curto de tempo, né? Nós já vimos o Centrão recusar ministério no governo. Exatamente. Não era a pasta da Justiça, né? Que ali está no top 5 dos ministérios mais importantes. Mas, de qualquer forma, o Centrão já inaugurou esse modo. E aí coloco só um ponto aqui para a gente, porque essa análise vem também dos aliados de Rodrigo Pacheco. Se é cotado, será que ele quer mesmo, né, pegar esse abacaxi num período em que ele poderia estar surfando numa campanha para ser, por exemplo, governador, né? Então, tem todas essas questões delicadas. Não é fácil assumir um cargo. Tem uma lista de prós e contras aí a ser considerada. Não é fácil, né, para um político assumir um cargo desse num período eleitoral.